Daí, pessoal, mais uma resolução. Observe as figuras 1, 2, 3, 4 e 5. E aí pergunta quais dessas regiões são convexas. Então, eu tenho aí regiões que são convexas e regiões que são não convexas ou ainda regiões côncavas. Como é que eu diferencio uma região côncava de uma convexa? A região ela é convexa quando eu estabeleço um segmento a partir de dois pontos quaisquer desta figura, dois pontos internos, vamos dizer assim, quaisquer dessa figura, e este segmento ele fica totalmente internalizado nesta região. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma região com esse aspecto, mesmo que seja um aspecto não muito regular, eu escolho quaisquer dois pontos dentro desta região, por exemplo, um ponto situado aqui, chamá-lo-ei A, e um outro ponto aqui, denominado B. Quando eu ligo esse segmento A até B, o que acontece? Todos os pontos do segmento AB, eles ficam internos, ficam dentro deste polígono, ficam dentro desta região. Então, nota que o segmento AB ele não escapa da figura, vamos dizer assim. Então, quando isso acontece, quando não existe a possibilidade de eu traçar um segmento usando dois pontos internos, de forma que esse segmento saia da figura, que esse segmento tem uma região externa à figura, esta região ela é convexa. Agora, se por outro lado, eu consigo pelo menos um caso onde eu ligo dois pontos de dentro da região e esse segmento tem uma parte, uma porção externalizada, uma parte do segmento fora da região, então essa região ela é uma região côncava. Por exemplo, se eu criar aqui um outro polígono, vem para cá, vou fazer mais ou menos a mesma ideia, só que aqui eu vou aumentar uma unidade no número de lados. Ok. O desenho também não está ficando muito bom. Acho que agora melhorou. Então, nota que se eu parto do princípio anterior, escolhendo um ponto aqui, ponto A, e um ponto aqui, ponto B, o segmento ele fica totalmente dentro da região. Então, a princípio, essa região parece ser convexa, né? Eu não tenho, o segmento não escapa da figura como foi feito anteriormente. Mas observa que se eu escolho outro par de pontos, por exemplo, o ponto aqui C e um ponto aqui D, quando eu ligo C com D, nota que aqui, ó, tá aqui a ligação C com D. Essa parte fica interna à região, esta parte também é interna à região, mas eu tenho uma parte do segmento que liga esses dois pontos que externalizou-se a figura, ficou fora da figura. Olha aqui, ó, escapou, vamos dizer assim, da figura. Então, esta figura ela é côncava ou não convexa, porque permite esta possibilidade. Okay? Então, essa é a diferença quase que intuitiva e de forma também informal para a diferenciação entre polígono convexo e não convexo, também chamado côncavo. E agora eu vou analisar alternativa por alternativa, pensando nesta possibilidade ou nessas possibilidades. Então, vindo para cá. Esta figura, número 1, quaisquer dois pontos que eu ligue essa figura, nota que sempre o segmento ele vai ficar por dentro da figura. Então, o número 1 aqui é uma região convexa. O mesmo acontece com 2. Quaisquer dois pontos que eu consigo estabelecer, sempre o segmento fica 100% interior à região. Então, eu tenho aqui uma segunda região convexa. 1 e 2 são convexas. Então, tenho a letra C, 1 e 2.
E tenho a letra E, 1 e 2. A região 3, observa que se eu ligo este ponto com este, segmento totalmente dentro da figura. Mas, por outro lado, se eu ligo um ponto que está nessa posição aqui, ó, com um ponto que está nessa outra posição, ligando, ó, o segmento aqui ele vai escapar da figura. Olha só, ela fica um pouquinho aqui fora. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar aqui o zoom. Acho que aí já é o suficiente. E aí, observa, ó, ligando esse ponto aqui com esse, ó, ele vai sair da figura. Um pouquinho aqui ele escapa. Então, a região tem essa espécie de buraco, tem essa concavidade. Por isso, é uma figura não convexa ou côncava. Então, o número 3 não é convexa. A número 4, da mesma forma. Se eu ligar um ponto daqui com esse aqui, ok, né? Fica por dentro. Daqui para cá também fica por dentro. Mas um ponto, por exemplo, aqui, com um ponto aqui, quando eu ligo, o que acontece? Eu tenho o segmento externalizado à região. Portanto, essa figura não é convexa. E a número 5, a figura 5, eu percebo que qualquer segmento que eu estabeleça unindo dois pontos internos à região, sempre o segmento fica totalmente dentro desta região. Então, eu tenho aqui um outro caso de região convexa. E aí eu fico com 3 situações. Deixa eu colocar aqui na posição mais adequada. Eu fico com 3 regiões, A1, A2 e A5. 1, 2 e 5, alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.